Bem, pessoal, nesta aula iremos trabalhar com a biblioteca NumPy. Será o primeiro módulo de todo o conhecimento que eu puder passar para vocês. Em primeiro momento, planejo demonstrar as ferramentas utilizadas em Data Science, em Machine Learning e Deep Learning, mas mais para frente abordarmos outras ferramentas que eu considero interessantes. NumPy é uma abreviação para Numerical Python. É uma biblioteca capaz de criar e manipular arrays. Para importarmos a biblioteca NumPy, basta darmos esse comando import NumPy as np, onde esse np aqui nada mais é do que um apelido para chamarmos NumPy. Assim a gente não precisa sempre digitar NumPy. Quando lidamos com NumPy, o conceito mais importante que nós temos é a criação de arrays. E array seria nada mais do que um conjunto ordenado de dados, seja de listas, tuplas, elementos e por aí vai. Vamos criar nosso primeiro array aqui. Basta darmos o comando np.array e podemos ver que aqui ele pede simplesmente quais são os elementos que irão estar dentro desse array. Vamos dizer que será 2, 20 e 40. Ao chamarmos A, nós vemos que criamos um vetor de uma linha e 3 colunas, com os elementos que foi passado como argumento para essa função. O NumPy é capaz de manipular arrays multidimensionais, ou seja, não necessariamente precisamos criar um array linha, um array coluna. Por exemplo, se a gente quiser criar uma matriz 3x3, basta abrirmos colchete, colocamos a primeira linha entre parênteses e colocamos a segunda linha separada por vírgula também entre parênteses, que ao chamarmos B, nós teremos a matriz criada. Apesar de ter aqui o nome Numerical Python, o NumPy ele permite também criar arrays de strings. E strings nada mais é do que um conjunto de caracteres. Por exemplo, vamos pegar os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, em primeiro está o Atlético de Minas, com 39 pontos. O segundo está o Palmeiras, com 35 pontos. E em terceiro está o Fortaleza, com 33 pontos. Ao chamarmos esse array C, nós teremos aqui uma matriz, por assim dizer, de 3 linhas e 2 colunas, só que os elementos deles não são mais numéricos, são strings. Até mesmo o número 39, repare que aqui está entre aspas e aqui o número 3 não está, porque aqui ele é um número e aqui ele é uma string. E aqui ele até mesmo acusa qual é o tipo dos dados que estão inseridos aqui dentro. Beleza? Vamos pegar agora e falar um pouquinho sobre os atributos dos arrays. Por exemplo, se a gente quiser saber qual é o tipo do array criado A, basta a gente fazer a.dtype e teremos que os elementos são inteiros de 64 bytes. Eu considero um exagero precisarmos de 64 bytes para colocarmos números que chegam até 40, por exemplo. Vamos supor que a gente quisesse definir manualmente o tipo desse array. Basta na hora da criação do array colocar vírgula dtype igual a np.int 16. E agora nós teremos, quando chamarmos a.dtype, que cada elemento será um inteiro que consome 16 bytes. Podemos colocar 8 bytes e por aí vai. Outra questão importante, vamos pegar o array B.
Vamos supor que a gente queira saber a dimensionalidade desse array, saber quantas linhas, colunas, profundidades, o que for que tenhamos. Vamos chamar b.shape para isso, de modo que teremos retornando que o array b ele possui 2 linhas e 3 colunas. Linhas e colunas. Se quisermos saber a dimensão desse array, devemos chamar b.ngdim, que ele vai retornar que é 2 dimensões, que são linhas e colunas. Vamos supor que queiramos também descobrir quantos bytes consome cada elemento desse vetor b. Para isso, basta fazermos b.itemSize e teremos que cada elemento desse vetor b consome 8 bytes de memória. Vamos supor que queremos saber quantos elementos possuirmos nesse array b. Para isso fazemos b.size e teremos 6 elementos. 2 vezes 3, 6. E é interessante, por vezes, para restringirmos o consumo de memória, saber a quantidade de memória que está sendo consumida como um todo por esse vetor. Poderíamos simplesmente fazer b.size vezes b.itemSize e teremos que o consumo total desse array será 48 bytes. Beleza? Esses são os atributos que eu considero mais importantes, principalmente esse b.shape. Agora vamos falar de algumas rotinas especiais para criação de arrays. Como a gente observou aqui em cima, podemos definir os elementos manualmente. Porém, por vezes, queremos construir tipos específicos desses arrays. Vamos supor que a gente queira criar um array vazio. Devemos fazer n.empty e definir o shape desse array, ou seja, a dimensão, quantas linhas, quantas colunas, quanta profundidade que teremos. Vamos supor que queremos 3 linhas por 3 colunas. Ao rodarmos essa célula, teremos esses valores. Mas poxa, não falei que era vazio? Por que ele colocou esses elementos aqui dentro? Porque simplesmente ele inicializa esse array criado com valores aleatórios. Vamos supor que queiramos criar uma matriz, um vetor composto apenas por elementos zeros. Devemos fazer np.zeros e definir a dimensão desse array, ou seja, 2 linhas por 3 colunas com todos os elementos iguais a 0. E aqui temos a nossa matriz criada com elementos zeros. Poxa, mas vamos supor que eu queira criar elementos com uns em vez de zeros. np.ones e definimos novamente quantas linhas e quantas colunas. Mas será que dá para criar um array dessa mesma maneira, porém com valores específicos, sem ser zeros ou uns? O NumPy ele fornece uma ferramenta para isso. Basta fazermos np.numpy.full, definimos a dimensão desse array, 2 por 3, e quais elementos estarão aqui dentro. Vamos supor 7. O que estamos falando aqui? NumPy cria um array multidimensional de 2 linhas e 3 colunas com todos os elementos iguais a 7. E aqui nós temos o nosso array. Bem interessante. Em matemática nós possuímos uma matriz bem conhecida que é chamada de matriz identidade, que é aquela matriz que os elementos da diagonal principal é igual a 1. O NumPy fornece uma ferramenta bem simples de criarmos essa matriz. Basta chamarmos np.i. Devemos passar, como toda matriz de identidade é quadrada, nós não precisamos passar o shape dela. Bastamos dizer qual é a dimensão dessa matriz quadrada. Vamos supor que queiramos 4 linhas por 4 colunas.
basta colocar um 4 aqui. Ao apertarmos Enter, temos aqui nossa matriz identidade. Essa ferramentinha np.ai possui um parâmetro bastante útil, que é esse k. Repare que ele inicializa o k como 0. Se colocarmos o k igual um valor negativo, por exemplo, -1, essa diagonal principal irá baixar aqui, não irá começar na linha 0, irá começar na linha 1. Se colocarmos k igual a 1, essa diagonal principal ela é deslocada para a direita, ou seja, k negativo desloca esse valorzinho que tiver aqui passos para a esquerda e k positivo para a direita. Vamos dar uma conferida. Deslocamos para a esquerda e deslocamos para a direita. Deixa eu ver. Podemos criar também, por exemplo, um array com valores que sigam uma determinada sequência. Por exemplo, np.arrange 10. Iremos criar um vetor de 10 elementos começando em 0 até 9, pois esse valor que está aqui não é inclusivo. Essa mesma função np.arrange ela possui alguns argumentos. Por exemplo, vamos supor que queiramos que comece pelo valor 10, vá até 100 e dê um passo de 10 em 10. Ao fazermos isso, o resultado que teremos é 10, 20, 30, 40 até 90. Ou seja, o primeiro elemento é o ponto de partida, segundo, que é opcional, o segundo elemento é o ponto de chegada, que é obrigatório, e o terceiro elemento é o passo que o algoritmo irá dar. Outra ferramenta bastante similar e bastante útil é o np.linspace. Essa ferramenta é bastante útil principalmente quando queremos plotar gráficos, então criar um conjunto de amostras para aplicarmos a função. E tem um funcionamento bastante similar à função acima. Como podemos ver aqui, definimos um ponto de partida, vamos dizer 0. Vamos dizer que queremos chegar até o ponto de chegada 10. Só que em vez de definir o passo, nós definimos a quantidade de elementos que nós temos aqui dentro. Vamos dizer que queremos 100 elementos de 0 a 10. Demos Enter. Criamos um vetor de 100 elementos que começa em 0 e chega em 10. Podemos até mesmo definir um argumento chamado hatchStep igual a true. Ele é inicializado primeiramente como falso, para sabermos qual é o passo que esse algoritmo está dando para chegar no ponto de chegada. E aqui ele mostra. E em algumas atividades de engenharia, principalmente, essa escala não é adequada. Devemos trabalhar com a escala logaritmo. E o NumPy fornece uma ferramenta para isso chamada Logspace, onde de maneira similar ele irá criar um conjunto de amostras entre o valor inicial até um valor de chegada. Porém, esse valor inicial e esse valor de chegada nada mais são do que o expoente de um logaritmo de base 10. Por exemplo, vamos supor que queremos começar em 10 elevado a 1, que é 10, até 10 elevado a 3, que é 1000. E vamos definir 100 elementos. Ao apertarmos Enter, temos aqui a criação de 100 elementos, começando em 10 elevado a 1 até 10 elevado a 3. Esses são os passos iniciais. Nos vemos na próxima aula. Espero que tenham gostado.